Aqueles que podem, abre a sua Bíblia no livro de João, no seu capítulo de número 10. Oh, glória a Deus! Livro de João, seu capítulo 10. O tema desta mensagem que tem nesse capítulo diz: Jesus, o bom pastor. Amém? João capítulo 10, versículo 10 também. Amém? Vamos ler somente esse versículo. Peço que depois, amada igreja, guarde a sua Bíblia, mas é marcado esse capítulo, amém? Que nós vamos discorrer alguns versículos. Diz assim, no versículo 10 do capítulo 10: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância, ou que tenham com plenitude. Amém? Somente o 10, João, em nome de Jesus. Põe a sua Bíblia no banco. Aleluia, e ergue as suas vozes. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Deus amado, obrigado, Senhor, por esta palavra, Senhor. Papai querido, obrigado, Senhor, por desde o início, Pai, deste culto, da abertura, Tu tem falado conosco, Pai. Obrigado pelo momento de louvor na Tua casa. Obrigado pelo momento de oração, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste já neste culto, nesta noite, Senhor. Mas eu creio, Pai, que Tu tem algo mais sobre a nossa vida, Senhor. Eu creio, Pai, que Tu tem algo preparado para aqueles que saíram dos seus lares, Senhor. Papai querido, como foi proferido, Pai, o tema desta mensagem, que o Senhor Jesus é o bom pastor, Senhor. Papai querido, Deus amado, me usa, Senhor, cada versículo lido neste lugar, Senhor. Papai querido, que a Tua palavra vá, Senhor, Senhor, e faça aquilo qual, Senhor, Tu tem designado, Senhor. Prepara cada coração nesta noite para receber a Tua santa palavra, Senhor. Papai querido, que seja uma palavra rema, uma palavra transformadora, uma palavra revelada do céu sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está na nave desta igreja, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Pai, com a convicção, com a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Podeis assentar, igreja. Aleluia. Nós vimos aqui esse capítulo do livro de João, é muito famoso, né? Nós vemos muitas pessoas pregando, e até o versículo 10. O versículo 10 que a gente sempre fala, né? Que o diabo veio, senão a roubar, a matar e destruir. E às vezes a gente vê o contexto que é o ladrão, e nós vemos o contexto desta palavra, que vai desde o versículo 1, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este é o porteiro que abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai diante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Aqui está falando um contexto, meus irmãos, do próprio Jesus sendo o bom pastor. Nós vemos aqui ele falando nessa parábola da ovelha, do pastor. Ele está trazendo na linguagem que era comum naquela época, aquele povo saber o que era um pastor.
E ali ele traz esse exemplo do bom pastor. Ele vê, aleluia, nós vemos aqui que as ovelhas naquele tempo, o pastor tomava conta e tinha um cercado, que as ovelhas ficavam tudo confinadas naquele lugar. E é interessante que aquele lugar, as ovelhas precisam de um cuidado especial, porque ela é muito frágil. Ela não é como um cão da sua casa que pode ser domado, mas ela é frágil, ela é fácil de levar ela para outro lugar. Mas quando a palavra do Senhor está nos dizendo que quando o Senhor, ou o bom pastor, o Jesus, ele está à porta, ele abre e as ovelhas saem. Ele abre e as ovelhas entram por aquele lugar. Eles ouvem, ela vê a sua proteção. Ela vê que Jesus, ele está, aleluia, protegendo. Ela sabe a hora que abre aquela porta, sabe a hora que fecha. E nós, como exemplo, como aquelas ovelhas, nós sabemos também, ou se não sabemos, devemos saber que quando nós somos ovelhas, nós sabemos ouvir a voz do nosso bom pastor. Nós devemos saber a hora de entrar, a hora de sair. Nós devemos estar debaixo da proteção desse bom pastor. E nós vemos aqui que ele fala que aquele que entra por outra parte é ladrão e salteador. E eu acho tremendo que quando ele dá continuidade nessa mensagem, ele fala: mas de modo nenhum seguirão os estranhos, as ovelhas, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O que você está andando atrás de? Que voz, meu irmão? Nesta noite, de que voz você tem sido atraído? De que voz você tem andado diante desta voz? É do bom pastor ou do ladrão salteador? O ladrão salteador, ele está querendo tirar a ovelha do aprisco. Ele está querendo tirar a ovelha da presença desse bom pastor. É o ofício dele, meu irmão. Ele trabalha dia e noite para que nós venhamos sair do aprisco, sair da soberana, da tremenda vontade do Senhor. Mas quando nós estamos com os nossos ouvidos afiados, quando nós estamos convictos que o Deus que nós servimos, nós não ouvimos a voz de estranhos, nós não deixamos penetrar em nossos corações esse salteador, esse ladrão. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. E Jesus lhe disse essa parábola para eles, e não entenderam o que era que lhes dizia. E nós vemos aqui o Senhor Jesus falando essa parábola, não era para pessoas leigas não, era para pessoas, os escribas, eram os fariseus, eram aqueles homens, aleluia, que eram dotados de conhecimento do Pentateuco, de toda a Bíblia que estava aqui acerca do Velho Testamento, eles sabiam tudo. Mas aqueles homens, eles estavam com seus ouvidos tapados, porque eles não queriam compreender. A Bíblia diz lá na parábola do semeador, fala que aqueles homens tinham olhos, eles viam, mas não enxergavam. Eles ouviam, mas não compreendiam as verdades do Senhor. E Jesus, ele continua falando para aqueles homens. Tornou, pois, Jesus dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas é o Senhor Jesus. Numa certa feita, Jesus falou que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Meu irmão, esta é a porta que eu devo entrar, que eu, graças a Deus, entrei, que você entrou e que você deve permanecer nelas. Mas aqueles homens não compreendiam. E diz que todos quantos ouviram antes, todos quantos vieram antes de mim, são ladrão e salteadores, mas as ovelhas
não os ouviram. Aleluia. Quando verdadeiramente Deus está no controle, você não tem ouvido, você não olha para a direita, você não olha para a esquerda, mas olha só para o alvo, Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz: eu sou a porta, ninguém entra por mim. Olha só, o próprio Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvará, e entrará e sairá e achará pastagem. Glórias a Deus. Olha que coisa linda, que quando Jesus ele fala: eu sou a porta. Uma certa feita ele fala que para Pedro, quando Pedro confessa que ele é Jesus, ele é o Messias que deveria vir naquele tempo, e ele fala: tá certo, Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi o Espírito. E sobre esta pedra, e sobre esta porta, e aleluia, eu edificarei a minha igreja. Eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular, aleluia. E aqui ele está dizendo: eu sou a porta, aleluia. A porta estreita, quando fala em outra ocasião aqui na palavra do Senhor, essa porta é Jesus. É o bom pastor, aleluia. Exaltados e glorificados seja o nome do Senhor. E ele diz no versículo 10, que nós acabamos de ler, que ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Essa é a função, não tem outra. Quando você sai dos caminhos do Senhor, aonde eu andei, eu sei como esse ladrão ele faz com a pessoa. Ele faz dele uma marionete, ele faz dele o seu brinquedinho. Vai lá, rouba, vai lá, se prostitui, vai lá, usa droga, vai lá, bebe todas mesmo. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Sabe qual é o final da pessoa que não enxerga a porta? É ser roubada, é ser destruída. E ele não só quer isso, meu irmão. Ele não quer só roubar, ele não quer só destruir, ele quer matar. Porque ele sabe, a sentença dele já está programada, a sentença, ele vai arder no inferno ali, a vida eterna, o tempo que for. Mas aleluia, Deus ele faz um convite para mim e para você, aleluia, que diz assim: mas eu não vim dessa maneira. Jesus ele fala: eu vim para que tenham vida, e que tenham com, aleluia, com abundância, aleluia. E ele continua nos encorajando e dizendo: eu sou. Eu acho tremendo quando ele fala: eu sou o bom pastor. Eu lembro, aleluia, quando Moisés está diante daquela sarça, aleluia, ele pergunta para o Senhor: com quem eu vou falar? Vou apresentar o Senhor como? Aleluia. O Senhor fala para Moisés dizendo: fala que o eu sou te enviou, aleluia. E Jesus se declarando o Deus aqui nesse lugar, ele diz: eu sou, aleluia. Na Bíblia Sagrada, o eu está letra maiúscula, mas o sou também deveria estar com letra maiúscula também, porque ele está dizendo: eu sou a porta, eu sou. Se você entrar por mim, aleluia, você vai entrar e vai, aleluia, receber vida abundante, aleluia. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, aleluia. O ladrão não, meu irmão, mas essa porta, Jesus, ele dá vida pelas vidas que se achegam a ele, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Meu irmão, eu recebi um chamado de Deus de ser pastor, e eu creio que esse chamado não foi da carne, foi do Espírito. E ele arde no meu coração para não ser
só apenas um pastor, mas ser aquele, aleluia, que realmente nesse contexto que Jesus queria mostrar para aquele povo, através do bom pastor, era como Davi, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, quando ele estava ali com as suas ovelhas, quando ele dá aquele testemunho, quando ele vai enfrentar Golias, o pessoal menospreza ele, fala: você é pequeno, a armadura não cabe em você, esse Golias gigante vai acabar com você. Ele fala para aqueles homens: ó, um dia, aleluia, vem um leão, aleluia, para pegar uma daquelas ovelhas que eu estava cuidando do meu pai, eu arrebentei com ele e matei, aleluia. Um dia vem um urso grande, aleluia, para pegar uma das ovelhas, eu fui lá e matei, aleluia, para defender a ovelha, aleluia. O mercenário não faz isso não, o mercenário faz ver alguém, aleluia, mais forte chegando, o ladrão aqui que é representando Satanás para afligir a ovelha, ele foge. O que nós vamos fazer lá, Rodrigo? Na segunda-feira nós vamos pegar uma ovelhinha, nós vamos chamar aqui para o aprisco de novo, aleluia, porque o diabo queria destruir, o diabo queria matar, mas aleluia, nós fomos chamados para, aleluia, para ajuntamento, não para dispersão. Aleluia, eu quero chamar a sua atenção aqui, aleluia, nesse contexto que a cópia, como diz Jesus cópia, né? A cópia de Jesus, nós temos que ser a cópia desse bom pastor, meu irmão. A igreja do Senhor era levantada para agregar, para chamar, não para dissipar, não para fazer acepção, não para fazer facção no meio da igreja, mas para juntar, aleluia, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Será que nós vemos o contexto da nossa vida? Nós estamos sendo cópia do bom pastor ou estamos sendo cópia do mercenário, do ladrão? Quem se acha que você está dando ouvido? Aleluia, o bom pastor, a porta, aleluia, que é o Senhor, ou você está sendo esse mercenário? Jesus, ele continua dizendo de novo: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. E as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Eu conheço, irmão. Eu conheço, eu não preciso nada de demagogia, mas ali no nosso quarto, eu e a Paula, a gente fica: meu Deus, por que essa pessoa não está indo mais na igreja? Senhor, por que essa pessoa está deixando? Será que é uma falha minha? Será que é uma falha nossa que a gente está falhando? Será que alguém falou algo que não agradou aquela pessoa? A gente fica triste, porque nós não somos mercenários, nós queremos ser a cópia do eu sou, do bom pastor, aleluia, que a cada ovelha nós conhecemos, e das ovelhas nós somos conhecidos. Assim como o Pai me conhece, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E é uma coisa linda, que ele estava falando no contexto para aquelas pessoas, mas eu acho tremendo que quando a gente vai nesse capítulo 10, como ele está falando aqui a partir do 16, lá em João capítulo 17 tem a oração de Jesus, e a oração de Jesus, ele ora por aqueles que estão com ele, ele ora por ele que ia passar por via crucis, mas ele ora pelos futuros crentes. 2000 anos e 20 e poucos anos, aleluia, a oração de Jesus afetou a minha, a sua vida, aleluia. Nós temos que estar firme na presença desse bom pastor. Olha que ele diz no versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor.
Olha que coisa linda, que Deus ele está olhando não somente o que ele está passando ali, mas ele está olhando o futuro. Por isso que a gente afirma que Deus, como fala no livro de Hebreus, que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Aleluia! Esse grande eu sou, esse eu sou o bom pastor, ele continua, aleluia. Ele não ora só por aqueles, mas ele ora por aqueles que ainda não eram do aprisco. Ele estava vendo eu lá no mundão das drogas, ele estava vendo você lá na prostituição, ele estava vendo você com toda sorte de vício, mas ele estava olhando, aleluia, que outrora não estava no aprisco, não estava cercado por ele, mas ele tem um chamado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Deus. E haverá um rebanho e um pastor. Olha que coisa linda. A Síria é um rebanho. A Síria é pessoas que estão aqui no aprisco, aleluia, que estão fazendo a vontade do Senhor. Ele fala que elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que nós não venhamos ser pastor, que está ali no livro de Ezequiel capítulo 34. É muito triste quando eu leio aquele capítulo que se vê sobre esse mercenário, sobre pessoas que querem só a lã da ovelha. Não, nós falamos aqui e nós batemos forte, né? Que você não é obrigado a dizimar neste lugar, você não é obrigado a ofertar neste lugar, mas pela misericórdia de Deus, nós outrora a gente falava, não, como a gente vai pagar esse lugar? A gente sempre fazendo alguma campanha, fazendo alguma coisa para agregar fundos para pagar o aluguel. Mas hoje não, sem a gente obrigar, tem pessoas generosas neste lugar, que têm se disposto a ofertar, a dizimar, aleluia. Nós queremos isso, meu irmão, que você nada venha a ser por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Quando Deus toca, como a minha esposa acabou de falar, quando Deus toca, vem. Porque Deus ele não faz nada antes, aleluia, te abençoar. Aquele que dá semente ao que semeia, oh aleluia, aleluia, terá em abundância. Porque quanto mais você vai semeando, mais Deus vai te dando, e mais Deus vai prosperando, em nome do Senhor Jesus. E olha que ele diz no versículo 17: e por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Olha que coisa tremenda isso aqui, varão. Coisa tremenda, igreja. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém ma tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus está dizendo. Ele já profetizando, aleluia, que ele ia passar pela via cruz, mas ele crendo que ia ressuscitar ao terceiro dia. Oh, aleluia. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Estava todo confuso. Eles não acreditavam que o Senhor era o Messias que estava diante dele. E muitos deles diziam: tem demônio, está fora de si, porque o ouves? E diziam outros, olha, da mesma linhagem, outros que estavam compreendendo, vendo que realmente ele era o bom pastor. Essas palavras não são de endemoniados. Pode porventura um demônio abrir os olhos do cego? Então esses homens, eles estavam vendo os milagres, tudo o que estava acontecendo, e ainda não acreditavam no Senhor Jesus. Mas olha a resposta que o bom pastor dá para aqueles incrédulos, para aquelas pessoas que não estavam acreditando nele. No versículo 22: e em Jerusalém havia uma festa de dedicação, e era inverno.
Olha, hoje muito frio, hein? E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Tu és o Cristo? Dize-no abertamente. Respondeu o bom pastor Jesus: já vos tenho dito, e não credes. Olha, ele já exortando aquele povo: as obras que eu faço em nome do meu Pai, essa testificam de mim, a porta, o eu sou. Mas vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Olha, Deus, ele conhece. Deus, ele conhece cada um de nós, que aleluia, que está com o coração contrito e quebrantado diante dele. Mas aquele povo que não estava com o coração endurecido, estava com seus ouvidos tapados, com seus olhos, aleluia, fechados, ele fala, aleluia, eles não eram ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aleluia. Quem está seguindo Jesus aqui? Porque você está reconhecendo a voz do bom pastor. Oh, aleluia. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Olha, sabe o que Jesus fala? Que ele não lança fora ninguém que se achega diante da presença dele. Eu acho tremendo o ditado que diz que quando você dá um passo em favor do bom pastor, ele dá 10 ao seu favor. Ele diz: olha, eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, das mãos de meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. Olha a incredulidade daquele povo, vendo tudo, vendo os milagres, vendo os sinais, vendo o poder que havia nas palavras do bom pastor. Eles não acreditavam. A sentença deles foi: vocês não são as minhas ovelhas, por isso vocês não me ouvem. Por isso que eu falo, igreja, vamos ouvir, vamos ser sensíveis à voz do bom pastor. Vamos ser este, aleluia, que está separado. Que a gente vai chegar naquele grande dia, falar: vinde bendito do meu Pai, vai entrar no gozo do meu Senhor. Será que você está se preparando para esse grande dia? Será que você está sendo daquelas virgens prudentes, ou aquelas nécias, ou aquelas loucas que não estão preparadas? O óleo, oração, presença de Deus, aleluia, leitura da palavra, tudo isso faz nós ficarmos com esse bom pastor. Aleluia. Ele diz, continua dizendo: os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejá-lo. Olha a incredulidade daquele povo. Eles não estavam só contentes em sair da presença ou deixar ele falando sozinho. Eles pegaram pedra para apedrejar o bom pastor. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai, porque qual dessas obras vocês vêm me pedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Jesus lhe respondendo disse: não está escrito na nossa lei? E eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse: sou filho de Deus?
se não faço essas obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, não credes em mim. Credes nas obras, não crê nele, mas crê nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Amém. Será que eu e você somos aqueles que creem no Senhor Jesus? Glória a Deus. Será que nós temos certeza desse bom pastor? Será que esse capítulo 10 deixa a certeza no meu coração que nós devemos seguir o bom pastor? Aleluia. Que nós não venhamos nessa terra ser o mercenário, que nós não venhamos, aleluia, querer só a lã das ovelhas, mas queremos realmente ter sede de estar cuidando, de estar trazendo para o aprisco todos aqueles que um dia foram e estão fora. Se nós fizermos isso, nós que estamos aqui nesta noite, só uma, aleluia, que você traga para o aprisco, essa casa de oração estaria cheia. Então vamos fazer isso, meu irmão. Vamos resgatar aqueles que estão perdidos. Vão aqueles que, aleluia, por um motivo ou outro foram na ideia do mercenário e saíram. Eles foram na ideia do ladrão, da voz de Satanás, e saíram do aprisco. Mas vamos ali falar que Deus, aleluia, Jesus, o bom pastor, veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Amém? Se coloque de pé nesta hora. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você ore, que você coloque a sua mão no seu